Vamos lá. Oi, Bruno. Vamos lá, vamos seguir então com o que a gente começou na aula anterior. A gente fez algumas questões, queria discutir outras questões e, de novo, dar mais um tempo aí para vocês fazerem questões parecidas com as que a gente discutiu agora. Também vocês vão ter esse tempo lá na terceira aula, né? Então, vocês vão ter algumas questões para fazer hoje, algumas questões para fazer amanhã também, antes da nossa última conferência, para tirar as dúvidas mais gerais de todas as questões que vocês fizeram e outras eventuais que vocês têm, tá? Então, vamos a essa questão 2, ela era uma questão que basicamente discutia inequações envolvendo funções quadráticas, né? Então, ele dizia o seguinte: a adrenalina causada em uma montanha-russa está relacionada à altura e à velocidade. Ao projetar um desses brinquedos, o responsável definiu que toda vez que o carro estivesse a uma velocidade menor do que 50 por hora, a altura dele precisaria ser maior ou igual a 20,5 metros em relação ao solo, né? Então, se a velocidade é baixa, pelo menos a altura tem que ser alta para dar essa sensação de adrenalina. E aí ele fala depois: considerando que um trecho específico dessa montanha-russa pudesse ser descrito por essa expressão, avalie quais são os intervalos de x em que a velocidade do carro precisa ser maior ou igual a 50 km por hora. Bom, ser maior ou igual a 50 km por hora quer dizer, né, vamos retomar o que ele dizia antes, que, ele dizia que para ser menor do que 50 por hora, a altura precisava ser maior. Então, nesse caso, para a velocidade ser maior do que 50 por hora, a gente está buscando uma altura menor do que 20,5 metros. É basicamente isso que a gente está falando, é quando esse h de x vai ser menor do que 20,5 metros. Essa talvez fosse uma das partes mais difíceis dessa questão, tá? Fazer essa interpretação e entender, olha, realmente, se eu estou falando de que essa velocidade precisa estar alta, né? Eu preciso estar numa velocidade maior do que 50 por hora, quer dizer que eu tenho que estar numa parte mais baixa da montanha-russa. Ou seja, a minha altura total tem que ser menor do que 20,5 metros. E aí, basicamente, vocês conseguem escrever essa equação exatamente dessa forma que eu escrevi, né? Menos 0,1x ao quadrado mais 5x menos 2 é menor do que 20,5. Para eu resolver isso daqui, a gente viu que a gente tem que isolar tudo, né? Então, vai ficar menos 0,1x ao quadrado, mais 5x, menos 2, menos 20,5. Isso tudo é menor do que zero. Então, menos 0,1x ao quadrado, mais 5x, menos 22,5, tem que ser menor do que zero. E aí, basicamente, fala, Anitta, qual parte você não entendeu? Para eu já te ajudar. Oi, Gui, é que eu fiquei um Oi. pouco confusa. Como você chegou, assim, que a altura em função de x é menor do que 20,5? Eu fiquei um pouco confusa em como você chegou aí. Eu sei que você já falou, mas eu não entendi muito bem. Não tem problema, Anitta, não tem problema, eu repito. Ele diz o seguinte, quais são os intervalos de x em que a velocidade do carro precisa ser maior ou igual a 50 km por hora? Ele estava explicando que a velocidade do carro pode ser menor do que 50 só se o carrinho estiver acima de uma altura de 20,5 metros. Tudo bem isso, Anitta? Aham. Então, basicamente, o que ele está pedindo é ao contrário. Quando que a velocidade vai precisar ser maior do que 50 por hora? Bom, justamente quando essa altura for menor. Quando essa altura for menor do que 20,5 metros. Ah, Entende? entendi, porque ele tá pedindo o contrário, né? Isso, exatamente. Tá Exatamente. bom, obrigada, Gui. Imagina. E realmente essa era uma parte, era uma sacada que não era muito simples de fazer. Tinha que ter uma boa interpretação aí para conseguir perceber isso. E aí, percebendo isso, virava uma questão comum que vocês já conhecem de função quadrática, né, de inequação quadrática. Diga, Patrick. Gui, quando você coloca menos 0,1x ao quadrado mais 5x menos 2 é menor que 20,5, você está querendo dizer que você está querendo descobrir os valores de x para quando y for menor que 20,5? É isso que o resultado dessa equação vai ser isso? Basicamente, Patrick, o que é isso que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma intersecção entre uma função quadrática com concavidade voltada para baixo e uma reta paralela ao x, desculpa, que tem y igual a 20,5. E aí o que a gente está falando é quais são os valores de x que fazem com que o y disso daqui seja menor do que 20,5.
Ou seja, quais são os valores de x que quando eu for trocar aqui, eu vou encontrar um y menor do que 20,5, tá? E aí, basicamente, o que eu estou falando são esses valores de x aqui. Para esses valores de x, o meu y nessa parábola vai ser menor do que 20,5, entendeu? Entendi. Valeu. Imagina. Só que aí, Patrick, o que eu faço para facilitar um pouco a minha vida é esquecer que eu estou fazendo a intersecção entre essa parábola e essa reta e eu troco por uma reta que é no y igual a 0. Tá? Não precisaria, mas isso facilita a minha vida. Então, agora eu estou fazendo, percebe, isso daqui. E aí eu vou tentar descobrir quais são os valores de x que fazem com que toda essa função seja menor do que 0. E no fundo é a mesma coisa do que eu fazer esse aqui de cima, tá? Não faz diferença. Tudo bem? Mas é bem mais fácil quando eu isolo tudo e faço em relação ao 0. E aí, olhem só o que acontece, né? Primeiro, pessoal, resolver equação quadrática, eu vou fazer o máximo para ela ficar o mais fácil possível, tá? Porque imagino que vocês lembrem que para resolver esse tipo de coisa, ver quando o x faz com que o y seja maior ou menor do que 0, eu preciso descobrir os x do vértice, né? Porque são justamente eles os meus pontos chaves. Então, tanto faz se eu tenho uma parábola crescente ou uma parábola decrescente, ela sai de positiva e vai para negativa e volta para positiva toda vez que ela passa pela raiz, né? Aqui vai ser ao contrário, ela vai começar negativa, depois positiva, depois negativa. Então, eu preciso descobrir quais são as raízes dessa minha parábola. E aí, então, eu vou tentar fazer exatamente isso. Eu vou escrever menos 0,1x ao quadrado mais 5x menos 22,5 é igual a 0. Só que eu não vou resolver essa equação, né, pessoal? Eu vou facilitar isso aí, porque senão vai me dar um trabalho gigantesco calculado dessa forma que está. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, por exemplo, é multiplicar tudo por 10. Tá? Porque aí algumas coisas vão ficar bem mais simples. Então, quando eu multiplicar por 10, eu vou ter menos 1x ao quadrado mais 50x menos 225. Bom, pelo menos já me livrei da vírgula, e isso já facilita algumas coisas. Lembrando que eu posso fazer isso porque eu estou multiplicando dos dois lados por 10. Tá? Então, eu estou multiplicando tudo isso daqui e isso daqui. Só que 0 vezes 10 é 0, então não tem problema. E agora, só para, enfim, se eu quiser, eu posso também multiplicar tudo por menos 1, né? Então, ficaria x ao quadrado menos 50x mais 225. Mas aí já não faz tanta diferença, tá? Tudo isso aqui é igual a 0. Lembrando que isso tudo que eu estou fazendo é para resolver o Bhaskara, né? É para poder fazer... para poder fazer descobrir as raízes. Então, vocês podem fazer por Bhaskara ou por soma e produto, tanto faz. Vou fazer aqui por Bhaskara rapidinho. Então, vai ficar menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. Então, vai dar 25, só que é 50, né? Então, vai dar 2.500. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c. Então, 225 daria 900 quando eu multiplicar por 4, né? Mas vou escrever aqui, vezes 225. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, isso aqui vai dar 50, mais ou menos, raiz quadrada de 2.500, menos 900. Tudo isso dividido por 2. Ou seja, dá 50 mais ou menos 16.000. E aí, 16.000 a raiz quadrada dá 40, desculpa. Certo? 40. Tudo isso dividido por 2. Então, um dos meus x vai ser igual a 90 sobre 2, que é 45, e o outro vai ser 50 menos 40, que dá 10, sobre 2, daria igual a 5. Então, percebam, depois de tudo isso aqui, a gente chega nos valores das raízes e eu sei que a minha função, ela tem concavidade voltada para baixo. Né? Agora eu estou analisando essa função aqui, lembrem. Né? A minha pergunta é, quais são os valores de x que faz com que tudo isso daqui seja menor do que 0? Como ela tem concavidade para baixa, e eu já descobri aqui minhas raízes, né? Aqui está meu x, aqui é 5, aqui é 45, e eu quero os valores de x para os quais a minha função é menor do que 0, ou seja, eu quero esse intervalo aqui da função, os valores de x que correspondem a esse intervalo são esses daqui. Tá? Então, é antes de 5 e depois de 45. Excluindo esses valores, né? Eu tenho que excluir eles porque eu quero que h de x seja menor do que 20,5, não menor ou igual.
Só que, como a gente está numa questão aplicada, aí, isso aqui não vai lá para o negativo, isso aqui não vai lá para o infinito. Ele deu aqui esse intervalo para a gente, né? Ele falou, olha, o x ele só varia entre 2 e 48. Então, na verdade, a gente tem que parar aqui no 2 e parar aqui no 48. Ele não vai até o menos infinito e mais infinito. E aí, por conta disso, essa alternativa C era a alternativa correta. Dúvidas? Essa é uma das questões mais difíceis da prova, tá, pessoal? Temos dúvidas? Não? Então, vou passando aí. Essa questão 4, ela tinha que ser muito simples para vocês, tá, pessoal? Teve bastante gente que errou da turma em geral, não só com vocês que eu estou conversando agora, me surpreendeu. Porque é uma questão basicamente de função afim, e que eu já dava várias informações, só precisava descobrir uma última, né? E aí, provavelmente aqui o que rolou foi para interpretar o que está acontecendo. Então, vocês podiam interpretar lendo isso daqui ou vendo a imagem, né? Eu até falo aqui, observe o gráfico na introdução, que ajudava a identificar, mas nem precisaria, porque olha só o que está acontecendo aqui. Ele diz, os 20 primeiros metros do percurso são paralelos ao chão. Então, vamos imaginar aqui esse plano cartesiano, tá? Então, aqui x e aqui tem o y, tá? Então, vamos entender essa confusão, Patrick, porque olha só, ele fala, os 20 primeiros metros do percurso são paralelos ao chão, 5 metros acima dele. Então, lembrando que esse y aqui, na verdade, ele é o h de x, né? A altura da montanha-russa. Então, ele começa aqui paralelozinho até o x ser igual a 20. Né? Então, aqui até dar 20, aqui ele está no 5. Depois disso, ele fala uma subida com declividade constante até atingir a altura máxima da tração, 42,2 metros em relação ao solo. Então, tem essa altura aqui. O final dessa altura termina no 42,2. E o x que a gente vai encontrar aqui é o quê? 40, né? Porque ele fala, olha, posicionado 40 metros de distância na horizontal do ponto em que se inicia. Então, esse ponto, ele está a 40 metros do ponto inicial da montanha-russa, que é aqui, tá? Em relação à horizontal, né? Ele fala. Então, aqui seria 40. Tudo bem isso, Patrick e Bruno, até aqui? Sim? Legal. Patrick também, tudo bem? Sim, até eu entendi, depois como faz na hora eu fiquei confuso. Então, Patrick, porque na verdade a parte mais difícil era essa, porque olha só o que acontece. Aqui então, notem, a gente tem uma reta, tá? Começa que na verdade tudo isso aqui estava desenhado já para vocês, então nem precisaria, eu nem precisava ter dado o desenho para vocês, o desenho ajudava obviamente, mas vocês conseguiriam só pelas instruções montar isso aqui que eu fiz. Mas olha só, a gente tem agora uma reta, que é a reta que nos interessa, né? Porque aqui ele fala, olha, determine o valor da soma dos coeficientes angulares e linear da função que representa esse último trecho, né? Que é o lift. O lift estava lá na introdução explicando o que era o lift, que é essa primeira subida da montanha-russa. E aí, ou seja, ele quer descobrir basicamente qual é a função dessa reta, dessa segunda reta. E a gente viu que para determinar a função de uma reta, a gente pode fazer por duas formas. Ou tendo 2 pontos, ou um ponto e uma declividade. Tá? Nesse caso, a gente tem as duas possibilidades, porque a gente tem esse primeiro ponto aqui, que é 25, né? Ele tem 20 no x e 5 no y, e a gente tem esse outro ponto aqui, que é 40 no x e 42,2 no y. Além disso, ele também tinha dado a declividade aqui para a gente já. Ele falou, ó, a declividade é constante, 1,86. Então, na verdade, o coeficiente angular a gente já sabia, estava dado no enunciado, era 1,86. Era só lembrar que declividade e coeficiente angular é a mesma coisa. O coeficiente linear é o que a gente precisava descobrir. Então, a gente tem que y é igual a 1,86 vezes x mais b. B é o coeficiente linear que a gente quer descobrir. Né? Se eu troco o y e o x por qualquer um desses dois pontos, ou esse, eu tenho que descobrir o meu b. Eu vou trocar por esse, obviamente, porque ele parece ser mais simples, né? Não tem nenhuma vírgula e tal. Mas tanto faz, no fundo, no fundo. Então, olhem só.
Se eu troco o y por 5, isso daria 1,86 vezes 20 mais b. Então, meu b ele é igual a 5 menos 1,86 vezes 20. Isso dá 5 menos 18,6 vezes 2, né? Eu estou multiplicando primeiro por 10 e depois eu vou multiplicar o resto. E aí isso dá igual, então, a 5 menos, aí eu faço a continha quanto dá, o 6 vezes 2 vai dar 12, o 8 vezes 2 dá 16, só que tinha um mais 1, então vira 17, e depois o 2 vezes 1 dá 2, só que vem o mais 1, então dá menos 37,2, e aí, portanto, o B seria igual a menos 32,2. E aí, se ele queria a soma desses dois, ele queria menos 32,2 mais 1,86. E aí a gente chegava na resposta final. Tudo bem, pessoal? A gente chegava nessa resposta B. Gui, uma perguntinha. Eu só não entendi por que você somou com 1,82? 86, né? Desculpa, 86. Porque a pergunta era exatamente, qual é o valor da soma dos coeficientes angular e linear? E sim, o angular é a... tá, É a entendi. declividade. Obrigada. Tudo bem? Obrigada. Imagina. Patrick, tudo bem? Sim? Beleza. Então, essa questão era basicamente descobrir a função de uma reta, né? Descobrir a função de primeiro grau, aí a função afim dessa reta chamada lift. Beleza, vamos seguir então para a questão. A questão 10, ela era bem tranquila, acho que a vasta maioria da turma acertou. Era basicamente lembrar o que significa declividade, né? Então, a gente tinha aqui uma rampa. Vamos desenhar aqui essa rampa. E aí ele fala que essa declividade ela tem que ser aproximadamente de 8%. Ou seja, o ΔY sobre o ΔX tem que ser igual a 0,08. Tá? E aí ele fala, se a rampa ficar 5 metros de altura, ele está falando que o ΔY vale 5. Né? E aí ele pede, no final das contas, qual é o deslocamento horizontal. Então, ele quer descobrir justamente qual é o ΔX. Né? Então, isso aqui é igual a 0,08. E aí, o ΔX, portanto, vai ser igual a 5 sobre 0,08. Tá? Essa aqui era bem direta, assim, não tinha muito... tinha que saber o conceito de declividade, basicamente. Essa questão 11 já era bem mais complexa. A aula de vocês é das 4 às 4h50, então preciso terminar 4h35, tá? 15 minutos aí, beleza. Essa questão 11 era uma das questões mais complexas da prova. Eu já volto para ela, eu vou primeiro discutir a questão 12. A questão 12 era uma daquelas que a gente viu bastante em geometria plana, quando a gente falou de trigonometria, né? Que era aquela história de usar um teodolito para descobrir a altura de coisas muito grandes. Então, basicamente, lendo o enunciado aqui, ele dizia, né, que os especialistas usaram teodolito com a intenção de medir, blá, blá, blá. Aí ele fala, na primeira medição, determinaram um ângulo de 30 graus. E aí tinha que lembrar, de fato, como é que é o teodolito, né? Então, tem lá o topo da montanha-russa, vamos dizer que é isso aqui. E aí, esses especialistas, eles estavam no chão e apontaram aqui para o máximo da montanha-russa. Deixa eu só desenhar o chão aqui. Né? Mais ou menos aqui. E aí eles mediram, né, o teodolito justamente fez com que eles medissem aqui um ângulo de primeiro 30 graus. Né? Depois esses especialistas andaram mais um pouquinho em direção à montanha-russa, pararam aqui mais ou menos, sei lá, vamos por aqui, e aí mediram um ângulo de 60 graus. E o que eles perceberam
é que essa distância entre a primeira medição e a segunda medição foi de 48,6 metros. E aí ele perguntava, então, qual que vai ser a altura aqui a altura máxima encontrada por esses especialistas. E aí tinha que usar as razões trigonométricas, né? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, e aí a gente sabe, né? A gente não sabe quanto vale esse x aqui, pequenininho, mas a gente pode descobrir ele em função de x, porque h sobre x é justamente a tangente de 60 graus. E a tangente de 60 graus a gente sabe que é raiz de 3. Né? E aí, portanto, a gente consegue falar que h é igual a raiz de 3x, ou então que x é igual a h sobre raiz de 3. Por que eu estou isolando o x? Né? Porque o x não me interessa, o que me interessa é o h. Então, vou tentar trocar o x aí por algo que envolva h, que é o que eu quero descobrir de fato. E aí, a outra relação que a gente consegue estabelecer, né? A gente já conseguiu estabelecer a primeira relação, agora falta uma segunda. Bom, eu ainda não usei essa informação, nem essa. E é justamente ela que a gente vai buscar usar agora. A gente sabe que a altura sobre o x mais 48,6 tem que ser igual à tangente de 30 graus. Né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Ótimo, então aqui a gente já consegue resolver mais algumas coisas, porque a gente já sabe que o x ele é igual a h sobre raiz de 3. E isso vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Tá? E aí, basicamente, aqui, percebam que a gente já chegou numa equação, agora só falta a gente resolver essa equação. Podemos multiplicar em cruz, por exemplo. Então, multiplicando em cruz, a gente vai ter 3h é igual a raiz de 3 vezes h sobre raiz de 3 mais 48,6 raiz de 3. Né? Cuidado aqui, eu estou fazendo a distributiva. A raiz de 3 multiplica tanto o primeiro termo quanto o segundo termo, que aqui é uma soma. Né? Então, no final das contas, as coisas se cancelam. A gente vai ter que 3h é igual a h mais 48,6 raiz de 3. Quando eu passo o h para o outro lado, a gente vai chegar em 2h é igual a 48,6 raiz de 3. E aí, portanto, h é igual a 24,3 raiz de 3 metros. E aí a gente chega aqui, 24,3 raiz de 3 metros. Tudo bem, pessoal? Essa questão tranquila para vocês? Sim, beleza. E aí tem a última, diga. Desculpa. Se fizer 48,6 raiz de 3 vezes raiz de 3, quanto que fica? Peraí, é uma curiosidade, né? Não porque precisasse fazer aqui, é isso? Não, é que tipo, se você não corta, você teria que fazer a conta inteira, não é? E aí, se você faz raiz de 3 vezes 48,6 raiz de 3, como que fica? Se eu não corto isso daqui, né? Você tá falando? Se você tipo, faz a Entendi. distributiva completa. Tá, legal. Olha só. Se eu deixasse aqui raiz de 3, raiz de 3, né? E aí, acho que eu entendi sua pergunta. Porque aí eu fiz aqui no papel, aí ficou raiz de 3h dividido por raiz de 3 e Então é que acho que você fez o 48,6. mesmo denominador comum aqui antes, né? Olha só, ficou h sobre h mais 48,6 raiz de 3. Foi isso que você fez? Tudo isso sobre raiz de 3? Não, é que tipo assim, você fez ali em cima, você fez o multiplicou cruzado, você fez 3h igual a raiz de 3 vezes h raiz de 3 mais 48,6. Uhum. E aí eu fiz essa distributiva, que é a raiz de 3 vezes h raiz de 3 e raiz de 3 vezes 48,6. Eu fiz separado. Isso, mas que foi o que eu fiz aqui também, não foi? Nossa, tá. Eu não tinha visto o raiz de 3 ali no canto. Foi mal. Beleza. Obrigado. Imagina. Beleza. Na hora eu cheguei só em 24,3, mas já entendeu. Beleza, Bruno. Que bom que você conseguiu entender o que aconteceu. Vamos então, nesses últimos 10 minutinhos, fazer essa última questão que eu queria discutir com vocês, que
acho que, né, se tinha aquela questão que eu mostrei para vocês que eu achava que era mais complexa para álgebra, essa seria mais complexa para geometria, porque aqui envolvia a parte de semelhança de triângulo e tinha que fazer algumas passagens para chegar nessa resposta final. Diga, Edu. Edu? Tem algum jeito mais fácil de decorar ângulos notáveis? Então, Edu, basicamente assim, pratica bastante, que isso vai ficando cada vez mais automático para vocês. E eu mostrei aquelas formas de você encontrar, né? Putz, Gui, deu pânico na hora da prova, não sei como encontrar. Eu cheguei a mostrar todos os caminhos. Então, se você pega um triângulo de 60 graus, né? Ficou bem mal desenhado aqui. Se você pega o triângulo de 60 graus, né, triângulo equilátero, divide ele por uma altura, aqui você vai encontrar a altura, aqui você vai encontrar L sobre 2, aqui você vai encontrar L. E esse ângulo é de 60 graus, esse ângulo é de 30 graus, né? A gente viu já, eu mostrei para vocês o porquê disso. E a gente viu também que a altura de um triângulo equilátero é sempre L raiz de 3 sobre 2. E aí, a partir daqui, você consegue montar todas as relações. Porque, olha só, o seno de 60 graus, por exemplo, ele vai ser o cateto oposto, ou seja, L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. Então, aqui vai cortar, vai ficar raiz de 3 sobre 2. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, L sobre 2 sobre L, que dá meio. Tudo bem, Edu? Lembrou disso? Isso ajuda bastante a lembrar rapidamente de quais são esses valores. Beleza. Então, vamos lá para a última, imagina. Nessa questão 11, tem a ver com aquelas relações métricas no triângulo retângulo. Né? Tem algumas formas de resolver essa questão. Vamos primeiro começar pelas mais simples. Então, olha só, ele falava que, sabendo que a haste de madeira, que é a altura em relação à hipotenusa do triângulo retângulo maior, mede 1 metro, ou seja, isso aqui mede 1 metro, e que a haste de madeira, que é paralela aos trilhos do final do lift, mede 1,25, então ele está falando disso daqui, determine quantos metros de haste de madeira serão necessários para fazer essa estrutura no desenho. Ou seja, eu preciso descobrir todos os outros valores. E aí eu vou descobrir aos poucos. Eu vou chamar M, N e X aqui. São basicamente esses 3 valores que me faltam descobrir. Né? Então, vamos lá. Vamos pensar no que a gente pode fazer. Primeiro, o M eu posso resolver por Pitágoras. Então, eu sei que 1 ao quadrado mais M ao quadrado é igual a 1,25 ao quadrado. Pessoal, toda vez que vocês forem fazer esse tipo de conta, façam em fração. É muito mais fácil, muito mais difícil de vocês se perderem, tá bom? O que é 1,25? 1,25 é 5 sobre 4. Tá bom? Muito mais fácil fazer por fração. Tomem esse cuidado. Então, aqui vai ficar 1 mais m ao quadrado é igual a 25 sobre 16. Tá? Percebam que agora eu não tenho mais que fazer a raiz quadrada, o quadrado de 1,25. É 5 ao quadrado e 4 ao quadrado. É bem mais fácil. Então, no final das contas, a gente vai achar que m ao quadrado é igual a 25 sobre 16 menos 1. Eu preciso colocar tudo sobre o mesmo denominador. Né? Então, vai ficar 25 menos 16, tudo sobre 16. E aí, o m, então, ele vai ser mais ou menos, né, quando eu tirar a raiz, mas eu sei que só pode ser mais, porque a gente está falando de uma medida de triângulo. Então, vai ser raiz quadrada de 9 sobre 16. Ou seja, m tem que ser igual a 3/4. Tá? Então, aqui já descobrimos o nosso valor de m. Para descobrir o n, né, seria talvez o próximo caminho aí, existem algumas possibilidades. Tá? São várias, na verdade. A primeira delas eu posso lembrar da expressão que dizia que a altura ao quadrado tem que ser igual a m vezes n. Tá? Então, a altura do triângulo retângulo em relação à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções nesse triângulo, né, das projeções dos catetos nessa hipotenusa. Isso é uma forma de lembrar. Outra forma de lembrar Peraí, que alguém tinha me falado, era calcular, da área vai funcionar nesse caso? Não, da área ainda não vai funcionar nessa situação, né? Então, esse era um caminho. Outro caminho era realmente fazer a semelhança de triângulos. Então, você podia lembrar quais triângulos aí são semelhantes. Eu prefiro, nesses últimos minutos, fazer essa semelhança
para mostrar para vocês que não precisa saber de cor essas expressões que eu estava falando, que eu acabei de falar, né? Que eu acabei de dar o exemplo aí. Então, olha só. Vou chamar aqui meus vértices de A, B, C e D. E a gente tem 3 triângulos semelhantes. Isso é fácil de perceber, porque aqui, esse ângulo, ele vai ser igual a esse ângulo aqui. E esse ângulo vai ser igual a esse ângulo pequenininho. Então, a gente tem 3 triângulos semelhantes. 2 pequenos e um grande. Né? Um pequeno, um médio e um grande, na verdade. Então, se eu escrever primeiro o triângulo ABC, eu consigo dizer que ele é semelhante ao triângulo... Vamos ver. Vamos pensar primeiro nesse aqui da esquerda, desculpa. O A, ele tem o mesmo ângulo desse triângulo pequeno e o grandão. Né? Então, o meu vértice correspondente nesse triângulo menor é o A mesmo. Depois, eu coloquei o B. O B, no triângulo grandão, é o que forma 90 graus. Tá? Qual é o vértice do meu triângulo pequeno que tem o 90 graus? Bom, é o D. Então, o meu próximo aqui que eu teria que escrever é o vértice D. E aí, por último, só sobrou escrever o B. Né? Então, aqui eu já escrevi uma semelhança de triângulos que já é suficiente para me ajudar a resolver esse... desculpa, não, ainda não, né? Porque eu preciso descobrir o N agora, o M a gente já sabe. Então, vamos pensar no outro triângulo ainda, no triângulo da direita. Desculpa. Aqui, no triângulo da direita. Então, ficaria, o triângulo é igual... desculpa, ele é semelhante ao triângulo, vamos ver aqui. Primeiro a gente considerou o vértice A. O ângulo do vértice A, nesse triângulo aqui, ele aparece no vértice... Eu marquei errado aqui, né, gente? Desculpa. Aqui eu tinha que ter feito assim. O vértice que aparece aqui no A, ele aparece no B, nesse triângulo da direita. Então a gente começa pelo B, depois a gente ia para o 90 graus, o 90 graus está no D, e aí por último a gente vai para o C. E aí, a partir disso, eu posso fazer as relações de semelhança entre esses triângulos. Por exemplo, tá? O que eu tenho de informação que me ajuda? Olha, desse triângulo aqui, eu tenho quanto vale BD, mas eu quero descobrir quanto vale DC. Tá? Então, eu vou fazer BD está para DC. E aí, se eu for olhar em relação a esse triângulo maior, ou ao triângulo menor, talvez, vamos ao triângulo menor porque a gente já tem todos os dados, eu posso fazer que o correspondente ao BD é o AD. Então, aqui seria igual a AD sobre o correspondente do DC é justamente o DB nesse caso. Ou BD, né? Dá na mesma escrever. A ordem não faz diferença. Então, percebam que a gente chega nisso aqui, que AD vezes DC é igual a BD ao quadrado. Que é exatamente a expressão que eu tinha falado aqui para vocês. Tá? E aí, a partir disso, a gente consegue, então, descobrir o valor de N. Né? N seria igual a H ao quadrado sobre M. E aí, H ao quadrado a gente sabe que vale 1 mesmo. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 3 quartos. E aí, portanto, o N vale 4 terços. E aí, sabendo que o N vale 4 terços, aí sobrou só um Pitágoras para a gente resolver aqui. Né? Porque eu tenho que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais n ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 16 nonos, né? Porque é 4 terços ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16 sobre 9. Desculpa, está cabendo aqui. Isso dá 25 nonos. E aí, então, x vai ser 5 sobre 3. Bem pequenininho aqui. E aí, se meu x é 5 sobre 3, aí agora acabou. É só somar tudo isso. 5 sobre 3 mais 4 sobre 3, que dá 9 sobre 3, então dá 3. Depois eu vou somar o 3 quartos com o 5 quartos. Então isso dá 8 quartos, o que dá 2. E aí só sobrou somar a altura, que no final das contas é 1. E aí a nossa conta final dá 6 metros. Tá? Então percebam que essa questão tinha mais passagens aí, ela era das mais complicadas. Por que os dois triângulos são semelhantes? O Patrick está perguntando. Vamos lá, Patrick, olhar aqui bem em zoom para esse desenho. Primeiro, porque todos os triângulos têm esse ângulo de 90 graus, tá? Todos eles. Aqui também aparece esse ângulo de 90 graus. Agora, pensa que esse ângulo aqui, ele
somado com esse ângulo aqui, vamos dar nomes a eles, alfa e beta, tá? Então, alfa mais beta também tem que dar 90 graus, tá? Porque alfa mais beta mais 90 tem que dar 180. Agora, Patrick, se aqui eu tenho um triângulo que tem um ângulo como alfa e outro como 90, com certeza absoluta, esse terceiro aqui tem que ser beta. Percebe isso que eu estou explicando, Patrick? E aí isso faz já com que eles sejam semelhantes, né? Eles têm todos os ângulos congruentes. Beleza. Pessoal, e aí então, para quem já tiver sem dúvidas, manda ver, tem mais um teste para vocês resolverem hoje, que são 3 questões de novo, mas são um pouco mais trabalhosas, então eu dei 15 minutos para vocês fazerem. E aí amanhã vocês vão fazer mais algumas questões e aí a gente tira todas as dúvidas em relação a essas questões que vocês fizerem, tá bom? Obrigado, pessoal. Até amanhã. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser tirar antes de ir para os exercícios. Gui, eu fiquei com uma dúvida no quiz da aula passada de recuperação. Então, isso eu vou resolver na semana que vem. Desculpa, na semana que vem não, desculpa. Amanhã. Amanhã? Tá bom? Beleza. Beleza? Falou. Falou, até mais. Gui. Oi. Quem que tá falando Oi. comigo? Raquel. Oi, Raquel. Tudo, e você? Tudo bem. O B e D seria o X, né? Que você quer descobrir, ou não? O BC é o X, né? Isso, BC. Isso. Mas você usou medida de 1, mas 1 não seria a altura? Então, o BC eu usei o Pitágoras depois, tá, Rá? Eu usei essa expressão aqui para descobrir o valor de N. Sim. Depois de descobrir o valor de N, eu fiz que H ao quadrado mais N ao quadrado é igual a X ao quadrado. Ah, entendi. Entendi. Ok. Obrigada. Imagina. Patrick perguntou qual é o valor de BC mesmo. Então, BC, Patrick, no final das contas vai dar esses 5/3 aqui. Tá bom? Imagina. Lia, amanhã o horário que a gente tem, você tem que olhar para a sua turma de inglês, tá? Se sua turma de inglês é a que tem as aulas de recuperação no primeiro horário, então o seu é o segundo horário. Se sua turma de inglês tem a recuperação no segundo horário, então o seu é o primeiro horário. Tudo bem? Não tem a ver com a turma A, B, C, D. Imagina. Lu, como se calcula o coeficiente linear? O coeficiente linear você vai calcular, tem 2 maneiras. Ou ele é o corte no eixo Y, se você conseguir identificar isso, mas nesse caso você nem consegue identificar. Então, como a gente fez para calcular? A gente sabia o coeficiente angular, então o primeiro passo é saber o coeficiente angular, e aí você usa um ponto para trocar na expressão da função de primeiro grau e descobrir. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu já sei meu coeficiente angular, que é 1,86, e eu vou trocar agora os valores de um ponto que eu tiver. Então, eu troco o x e o y correspondentes. Então, eu pego, por exemplo, aqui, o x é 20 e o y é 5. Então, eu troquei aqui por 20, aqui por 5, e aí só vai sobrar o b para descobrir. Aí, assim, eu consigo descobrir, isolando, né, o coeficiente linear. Tudo bem, Lu? Beleza. Imagina. Então, tchau, pessoal. Até amanhã.